Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente para um vídeo muito complicado e muito tenso. Eu não sou muito de fazer vídeos polêmicos. Muitas pessoas sabem que a gente aqui trabalha com um lado mais divertido, de trazer um conhecimento por meio de entretenimento, onde a gente pega canais engraçados que vão em casas assombradas e a gente faz essas análises. Porém, a gente passou por uma situação hoje que me chamou muita atenção e até chamei o Vilela para conversar, mandei uma mensagem pro Vilela falando: Vilela, me dá o direito de fazer uma análise desse seu vídeo, porque acho que é importante. Nós tivemos um debate no Inteligência Limitada com o Nando Moura e o senhor Nicolas Ferreira. O Nando Moura eu conheço. Acho que todo mundo que está no YouTube já ouviu falar do Nando Moura ou conhece o Nando Moura. Nando Moura é uma figura muito expressiva na internet. É uma pessoa que ele traz de maneira visceral certas situações. Hoje é uma questão mais política, onde ele bate de frente com o governo que nós temos hoje no Brasil, com situações que ele considera realmente fora do comum, alarmante e que as pessoas deveriam prestar sua atenção, tá? Então é o ponto de vista do Nando Moura sobre uma situação do governo e que ele traz suas argumentações sobre o que acontece no Brasil. Ele tem total direito de falar, ele tem total direito de brigar, de reclamar, porque ele vê atrocidades, vê coisas ruins, vê crimes, vê o que ele realmente ali chama atenção para ele traz para a internet. Muitos canais fazem isso, sem dúvida nenhuma, mas o Nando Moura ele ganha notoriedade porque ele é expressivo, ele é visceral, ele traz a sua indignação. E quando ele traz a indignação dele, ele arrasta multidões de pessoas que o odeiam. E dentre eles muitos canais no YouTube que buscam bater constantemente no Nando Moura. E virou um esporte desses canais ficar batendo no Nando Moura, mesmo sem motivo, eles acham motivo. Eu assisti o Nando Moura porque eu toco guitarra, gosto de guitarra, e o Nando Moura ele é professor de música. Ele tem ali o seu masterclass, tanto que eu queria mandar um abraço para o Rafael Neri, que eu acho um puta de um cara carismático, uma pessoa incrível que está ali dentro do curso do Masterclass de música do Nando Moura. Rafael Neri é um cara que eu assisto os vídeos dele, acho um cara que tem uma didática incrível e realmente eu acompanho, acho interessante o Rafael e o Nando Moura nesta parte de música. Eu não tenho viés político, eu não tenho um político de estimação, eu não defendo pessoas, eu defendo ideias, ok? Então eu não tô nem aí cagando para Lula, para Bolsonaro, para Ciro Gomes, quero que se fodam. O que me interessa são propostas para melhorar o país. Então eu não tenho políticos de estimação. Eu acho que quem tiver a melhor proposta e conseguir colocar essa proposta, ganha realmente ali, não no discurso, mas trazendo o discurso à aplicabilidade junto à política e fazer com que a população ganhe. Educação, saneamento, saúde, principalmente, ok? O Nicolas, ele é um político, ele é um vereador. Ele é uma pessoa que entrou agora na política e está realmente dando a cara para bater com a sua juventude, então ele traz ali a forma, a força e a vontade de dar a cara à tapa. Ok, é um político novo, é um político que está aprendendo a ser político, está conhecendo a política e está iniciando-se como vereador. Ele gera muitos questionamentos na internet e mobiliza pessoas. Só que a gente tem que aprender a entender pessoas para entender a postura do que aconteceu nesse debate. Eu assisti o debate inteiro. E eu fiquei angustiado em alguns momentos e comecei a analisar com a ótica da espiritualidade. E aí é que a gente vai entender. Eu trouxe algumas imagens e peço, Vilela, pelo amor de Deus, é educacional. Vamos buscar entender certos comportamentos sobre uma ótica espiritual. Não sou cristão, então não vou abordar a religião cristã como um princípio de análise, mas como um princípio de crítica. E vocês vão entender. Então, para aqueles que me acompanham, sabem quem eu sou, minha formação acadêmica, minha formação espiritual, são mais de 30 anos dentro de estudos de religiões.
Eu estudei, obviamente, o catolicismo por causa de berço, fui católico, passei para o cristianismo, do cristianismo emergi em outras religiões. Estudei o judaísmo, Ordem Rosa Cruz por mais de 10 anos, 12 anos na Ordem Rosa Cruz, Martinismo, Sociedade das Ciências Antigas. Fui convidado a ser maçom, mas eu não aceitei, porque não me atendia às necessidades que eu queria de aprendizado. Fui para o budismo, fiquei desde 2006 até hoje dentro, imerso em situações do budismo, aprendendo budismo, praticando budismo, entrando em templos, saindo em templos, quer dizer, eu tive uma vivência, foram também 10 anos na Umbanda e no Espiritismo, então eu tenho uma bagagem para poder trazer a vocês o que eu vou apresentar. Eu só queria apresentar, vamos iniciar, eu vou trazer alguns cortes para a gente poder conversar certas situações e que geraram desconforto, mas temos que explicar o porquê. E quais foram os erros das pessoas. As grandes injustiças só podem ser combatidas com silêncio, paciência e tempo. Achei muito interessante essa postura do Nando Moura. E eu vou explicar, vamos ver. Vou aumentar o volume aqui, né, tio Sprockius? Cadê que eu quero ver o Colosso? Eu quero ver o Colosso. Essa aqui é a casa do Vilela, eu já estive lá 2 vezes, agradeço Vilela. Tamo junto, Vilelinha. O Nando tá descendo as escadas e assim... Talvez o Nando não acredite, mas a gente vai trazer. Dentro das práticas das terapias que eu trabalho, principalmente a medicina tradicional chinesa, nós temos os pontos de energia, nós temos os meridianos, nós temos as energias que estão envolvidas no nosso corpo físico, emocional, mental e a questão, obviamente, de um corpo holístico completo que envolve o corpo espiritual também, ok? O Nando Moura, ele possui seus altos e baixos emocionais, a qual a gente tem que respeitar. O Nando Moura tem a história de vida dele, tem a perda do pai dele, que realmente gerou um processo de desencadear vários fenômenos na vida dele, onde ele passa de um processo de ateísmo para um processo voltado a um cristianismo no qual ele se alicerçou para poder passar por todos esses perrengues. A mãe dele, que eu sei que pode vir a ter várias enfermidades, ela já teve algumas enfermidades, então o Nando ele se coloca muito a questão do cristianismo para ter força, para ter um alicerce, para seguir em sua vida, para poder sobreviver emocionalmente. Olha essa questão, para poder sobreviver emocionalmente, ok? O Nando ele vai somatizar muitas dessas enfermidades, então ele pode entrar realmente em processos autodestrutivos, ele pode entrar numa baita de uma depressão, ele pode somatizar isso em enfermidades claras em alguns órgãos de seu corpo. Por quê? Essa questão visceral que ele traz, essa questão de raiva e ódio por uma sociedade que é injusta, um mundo que poderia ser melhor, um governo que ele coloca como um governo extremamente absolutista, corrupto, na qual está destruindo o povo e que poderia realmente mudar, a necessidade de mudar imediatamente essas posturas e principalmente converter pessoas que tornaram-se cegas dentro da política, devotas de uma pessoa, ou seja, são pessoas que cultuam um indivíduo para que passem a criticar as ideias. A gente vive num mundo em que pessoas são idolatradas e não suas ideias. É por isso que houve tanta política de cancelamento na internet, porque as pessoas começam a idolatrar as pessoas pela superficialidade. Ah, eu adoro o cabelo dela, adoro o sorriso dela, adoro a maquiagem dela, adoro o corpo dela, adoro o sapato dela. Ou mesmo dele, adoro o carro dele, adoro a casa que ele tem, adoro a mulher que ele tem, acho que a vida dele seria melhor. Sabe, quer dizer, tenta buscar a idolatria ao indivíduo, a indústria da futilidade. E quando nós começamos a ver as ideias que encontram-se dentro dos indivíduos, algumas pessoas se desapontam, encontram pessoas que às vezes são racistas, são pessoas homofóbicas, são pessoas preconceituosas, são pessoas fúteis e começam uma política de cancelamento para anular aquilo que elas idolatravam ao indivíduo. O Nando, ele aprendeu a parar de idolatrar pessoas para realmente começar a lutar pelas ideias. Ele teve uma vida de altos e baixos. E talvez a gente tenha que observar o Nando como um indivíduo que apanhou muito na vida
e que agora ele traz essa questão da visceralidade e que eu acho interessante e é factível a gente poder entender quem é o Nando Moura e passar a compreender o que está por detrás dele. Quando a gente começa a ver o Nando Moura como uma pessoa que tem, obviamente, esse lado mais humano, vocês entendem que é factível o comportamento dele. Novamente, a gente não pode se colocar na pele do Nando Moura, mas observá-lo como uma terceira pessoa e falar, eu entendo quem é o Nando Moura. Novamente, eu não tenho nada contra nenhum dos dois, tá? Eu só vi algumas coisas do Nicolas no Pânico, as entrevistas dele. Eu não acompanho a política, não sigo a política porque eu não tenho interesse. Aí é uma questão minha, particular, minha. Mas o Nando, de novo, como estudante de música, eu conheço ele. Então eu sei o que está por detrás dele. Nando, de coração, eu vou falar para você, não sei se você vai ver esse vídeo, mas de novo, tenho um enorme respeito por você, não vou te desrespeitar em hipótese alguma, impossibilidade nenhuma, ok? Não é porque eu não quero ver o Nando bravo comigo, eu não quero ver o Nando xingando. Não, é porque você é humano. E é isso que as pessoas têm que enxergar. Você como humano. E humano que erra, que grita, que esperneia, que tem o seu direito de falar cansei, tem o seu direito de levantar a mão e dar o soco numa pessoa. Porque a maneira como você está agindo hoje, a visceralidade, e eu não tiro a sua razão. Presta atenção. O Nando tem muitas energias ao redor dele, advindas de problemas emocionais e mentais. Por que um problema mental? Ah, o cara é débil mental? Não. Problemas mentais de desgaste, estresse, de crises de sistema nervoso, ok? Então o Nando tem muito problema com relação a toda a parte de sistema nervoso dele. Então, dor de cabeça, enxaqueca, náuseas, ele pode desenvolver até alergias, porque envolve todo o sistema respiratório, todo o sistema nervoso. Esse envolvimento do sistema nervoso, ele vai agir pela coluna. Então, eventualmente, o Nando pode ter o travamento da coluna, pode dar mau jeito, pode ter problemas sérios para achar postura, para sentar, para dormir. Ele pode ter muitos incômodos nas costas, porque essa energia percorre a coluna. E ele acaba envolvida por todo o sistema emocional, que vai pegar o pulmão dele, e vai circular em torno de todo a parte do sistema nervoso e das emoções. Então, as emoções do Nando, ele vai se segurar monstruosamente. O Nando, quando liga a câmera, ele é uma pessoa. Eu tenho certeza que o Nando, pessoalmente, é uma outra pessoa. E isso daí não é ruim, não é uma crítica, mas é que o Nando precisa ser enérgico na internet, enquanto ele bota as coisas para fora, para as pessoas, mas pessoalmente ele observa demais o comportamento dos indivíduos. Ele tenta analisar e tenta entender e observar quem são as pessoas. Não é um medo, mas é um Nando que observa. Um Nando muito cauteloso. Eu duvido que na rua o Nando Moura saia xingando as pessoas. Eu duvido. Então todo o sistema respiratório do Nando vai receber essa carga emocional. Essa carga emocional age na região do estômago e das costas. Na hora que desce para a coluna, aí existe o grande problema que envolve o Nando Moura. E este é um problema que vai gerar as enfermidades a ele. Porque quando chega nas costas, é esse ponto de energia que encontra-se aqui, que seria a região do umbigo ao contrário, envolve todo o sistema renal e hipertensão. Nando, você é uma bomba relógio. E isso é complicado porque dentro da medicina tradicional chinesa, a bomba relógio significa que se realmente tudo isso daqui começar a pegar de uma maneira tão forte, essa energia ela vai descer, vai bater nesse ponto, vai encontrar o sistema renal e vai gerar para você pedras no rim, insuficiência renal e vai gerar essa hipertensão. Essa hipertensão é que te vai desencadear as enfermidades. Nando, hoje as doenças que podem agir sobre você, sistema renal, hipertensão e eventualmente doenças que envolvam o cérebro.
Então, com o passar dos anos, esse tipo de descontrole, se você não tiver um controle maior, vai te gerar um derrame. Eu falo de coração. Eu trabalho com terapias alternativas há mais são quase 20 anos trabalhando com terapias alternativas, atendendo as pessoas. Estou me especializando cada vez mais dentro das práticas que o Ministério da Saúde pede. Então são práticas integrativas complementares. Hoje eu tenho um leque de certificados absurdo. Então são 20 certificados que me permitem trabalhar até no SUS. Tá? Então eu te falo de coração, dentro dessas técnicas que hoje eu atuo, se você não controlar a sua hipertensão, você vai ter esse desencadeamento de energia. Quando você ficar mais velho, você pode vir a ter sérios problemas nessa região em decorrência de toda a crise nervosa que você apresenta. É isso que está sobre o Nando Moura, tá? Mas vamos entender o comportamento do que acontece. Cadê o Colosso? Opa, e aí? Opa, cadê o Colosso? Deixa eu ver o negócio aí, Colosso. Levanta aí rapidinho, deixa eu ver o negócio. Nossa. Tá? Você percebe a energia na região do quadril. Essa região aqui é dos rins e que vai envolver esse problema na coluna dele, tá? Então ele precisa tomar muito cuidado com esse fluxo na coluna. E ele já tem essas obstruções, ou seja, esses fluxos de energia vindos de outros pontos e que eventualmente vão gerar todo o bloqueio para a energia, ou seja, a energia ruim vai pegar. Essa energia não flui de uma maneira saudável dentro dos meridianos do corpo de energia do Nando Moura. Deixa eu ver aí, Colosso, levanta aí, pô. Levanta, por favor. De mão aí, ó. Você percebe aqui, ó. Ele tá querendo muito mais pra lá. É porque eu sou anão, não sou travequeiro, é diferente. Entendi. Tira a mão, tira a mão. O problema do Nicolas é que ele não entendeu o Nando Moura, e o Nicolas ele tem que tomar muito cuidado com alguns princípios. Novamente, eu não vou ofender o Nicolas, ao contrário. Eu só vou elucidar algumas coisas que as pessoas deveriam ter essa agilidade de perceber. Primeira coisa, houve uma treta na internet entre os dois. Então, aqueles bate-bocas que todo mundo já está cansado de ver, né? Um ofende o outro, ofende o outro, ofende o outro, ofende o outro, beleza. Cara, na hora que chega pessoalmente, a gente vai ter que acertar alguns pontos. E acho que o Nicolas, ele errou nisso. Olhando o Nando Moura foi brincar com o Nicolas. Por quê? O Nando Moura não foi numa maldade. Ele chegou lá para descontrair. Só que o Nando Moura, para descontrair, ele age dessa maneira. Só que as pessoas, novamente, falta carisma. Por que falta carisma? Porque quando você tem carisma no seu corpo de energia, ou no seu coração, você vai olhar o Nando Moura e você vai dar risada. Porque você vai saber que o Nando tá brincando. E na hora que ele tá brincando, se o Nando Moura chega e me ofende, eu vou encontrar o Nando Moura, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um abraço no cara. Por quê? Porque a natureza do Nando Moura é essa. E, deveras, somente um idiota não percebe isso. Quando você está de frente para o Nando Moura, você quebra o gelo e fala, tá bom, vamos quebrar o gelo, vamos bater um papo, vamos fazer, não é um confronto de ideias, mas vamos colocar ideias, vamos discutir possibilidades. Porra, era só isso. Mas o Nicolas, ele é visceral nesse aspecto. O que acontece? O que está atrás do Nicolas? É muito simples. O Nicolas é um foguete. Por que um foguete? Ele entrou na política. Eu não sei quanto tempo ele está na política, beleza? Eu vou ser sincero com vocês, eu não conheço o Nicolas, como eu falei. Então, o Nicolas é um foguete. O Nicolas está sendo abastecido pela grandiosidade de estar junto com os líderes que ele idolatra, que ele gosta, que ele quer estar junto. Ele escolhe, como todo político, ele vai escolher um partido e dentro desse partido tem os seus representantes, ok? Cada um desses representantes, eles estão lá porque eles querem, honestamente, eles querem ser o político da vez, ok? Então você vai ver dança de cadeira, de um partido saindo para o outro, de um político saindo para outro, trocando e tudo mais e tal. Por quê? Porque você tem propostas que são mais interessantes para essas figuras
poderem voltar a assumir a sua posição, seja na Câmara dos Deputados, dos vereadores, sendo senador, o que for. Então são pessoas, não são realmente líderes natos, são indivíduos que são escolhidos por um grupo de pessoas a representar aquele partido. Eventualmente, o que está por detrás disso? A idolatria. Então as pessoas idolatram esses indivíduos que passam a representar grupos de interesse. É isso. Se eles vão ou não fazer algo por São Paulo, pelo Brasil, estão nem aí, querem que se foda. O negócio para eles é, eles estão representando grupos de interesse. O Bolsonaro representa grupos de interesse. O Bolsonaro tem todos os seus filhos colocados lá por grupos de interesse. E na hora que o Nicolas ele entra na política, ele escolhe qual é o grupo de interesse na qual vai ser a sua alavancagem. Ele vai ser alavancado por um grupo de interesse. O grupo de interesse que ele pegou foi o Bolsonaro, a família Bolsonaro e todos que estão em volta ao Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele virou o quê? Ele foi eleito e arrastou muita gente junto. O Dória foi arrastado pelo Bolsonaro, o Bolsodória. Beleza. E você tem outras pessoas que estão utilizando do nome do Bolsonaro, da crença do Bolsonaro, para poder ser alguém. Então o Bolsonaro, vamos analisar quem ele é. Ele é um cara que era ex-militar, pelo que eu sei, né? Ele era ex-militar cristão. Quantos cristãos ou novos cristãos surgiram sem ter nunca lido a Bíblia? Quantos novos cristãos surgiram só porque o Bolsonaro falou que é cristão? Se o Bolsonaro falasse que era Hare Krishna, quantos Hare Krishnas vocês acham que seriam? Será que o Nicolas seria Hare Krishna? Essa é a questão. Eventualmente, surgem os grupos de ideias. Quem é o Bolsonaro e como eu posso alavancar minha campanha junto àqueles que elegeram o Bolsonaro mediante ao que ele é? Armamentista. Então vamos pegar pessoas que acreditam nas armas. Vamos todo mundo ser armamentistas. Opa, eu quero um revólver. O Bolsonaro falou que se ele for presidente, ele vai dar um revólver para todo mundo. Vamos votar no Bolsonaro que eu quero meu revólver na cinta ou no coldre. Beleza. Ele é cristão. Se ele é cristão, então ele vai erguer todos aqueles que são ou não são cristãos. Nós temos muitas pessoas que tornaram-se falsos cristãos na internet. Eu conheci vários. Entendeu? Que o cara é hipócrita, mentiroso, é bandido. São pessoas ruins, de má índole, mas que ficam publicando constantemente no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, imagens bonitas de cristianismo, das imagens de Jesus, palavras bonitas, mas o cara é um bandido. Mas não importa. Ele se diz cristão porque a população abraça o cara. Porque toda a população que votou no Bolsonaro, quando ele fala que ele é cristão, converteu-se ao cristianismo para continuar idolatrando o seu ídolo. Então nós temos falsos cristãos. O que é o cristianismo para essas pessoas? Essa é uma excelente pergunta. Ninguém sabe responder. Eu não acredito que a maioria dos políticos que utilizaram-se do pressuposto de serem cristãos sabem o que é o cristianismo. Ou realmente sabem alguma coisa de Cristo, ou leram a Bíblia. Eu não acredito nisso. Mas torna-se o argumento. Se o Bolsonaro se elegeu sendo tudo isso, eu vou escolher o que realmente me apetece para ser. O Nicolas entra na política pelo grupo do Bolsonaro, então ele passa a defender o Bolsonaro. Ele passa a argumentar a favor do Bolsonaro. Ok, beleza. Ele é jovem, ele é visceral, ele tem a vontade, ele quer continuar sendo alguém na política. Só lembrando, os governos, quando caem, por exemplo, líderes de um partido, troca-se muitas pessoas dentro do funcionalismo público. Então, há uma troca constantemente. A cada 4 em 4 anos, vocês vão ver que a dança de cadeiras acontece. E muitas pessoas são demitidas de órgãos públicos, seja prefeitura, do governo, em outras instâncias, são demitidas para colocarem representantes daquele governo. Então o Nicolas, ele tem que realmente mostrar um grande trabalho, porque caso o Bolsonaro não seja eleito e venha, por exemplo, Lula como representante do povo,
o Lula vai trocar muita gente na dança das cadeiras. E aí vai ter mais pessoas saindo dos seus partidos e sendo colocado pessoas de outros partidos. Na prefeitura, nos governos, nos estados, o que for, vai acontecer. Então, há necessidade das pessoas correrem atrás e defenderem o que é seu agora. Porque quando acontecer a troca de governo, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu entendo o lado do Nicolas em querer defender um governo, defender cegamente um líder na qual ele idolatra, ele realmente cultua, ele e a família desse líder, não é mesmo? Para que tenha um posicionamento. Porém, o Nicolas ele precisa lembrar de coisas que envolvem um líder político. Carisma, compreensão, educação, princípios básicos de sociabilidade. Muitos políticos só têm isso e conseguiram muito utilizando só princípios básicos de sociabilidade. Tem políticos que adoram dar risada, abraçam, beijam e tudo mais e ganharam muita notoriedade agindo dessa maneira. Por detrás da câmera, claramente, tornaram-se pessoas alvo de vários escândalos. Mas o Nicolas ele tem que entender quem é o Nando Moura e tomar cuidado porque ele é um político, ele é um vereador. Então existe uma questão de ter respeito maior aos outros, porque ele tem um cargo público que foi votado, tem pessoas que estão pagando o salário dele, estão realmente votando nele. Então, se ele demonstrar ser uma pessoa, às vezes, muito agressiva com as palavras, uma pessoa que não passa esse carisma, ele pode perder votos. Veja, eu não acho que bater numa pessoa, ofender uma pessoa, ou tentar destruir a imagem de uma pessoa é um título de grandiosidade a um político. Ao contrário, é um demérito a um político. E eu vou explicar isso. Tá aqui, ó. Me prova. A sentença. Me prova que você não. Ah, eu tenho que provar pra você. Você fez isso comigo na minha viagem que eu usei dinheiro puro. Eu usei dinheiro puro. Oi? Eu usei dinheiro puro. Eu falei isso? Falou. Eu falei Você refutou, eu curti. Então, pois é, me prova que você não comeu outra vez. Ou ele não tá conseguindo provar, hein? Tá Camarada, difícil tá aqui aí. a sentença. Tá vendo esse negócio de, me prova que ele teve relações com, né, um travesti. Eu acho que isso daí não é uma posição de um líder político. Eu acho que isso daí não é uma posição de um vereador. E acho que nem isso deveria ser tratado dessa maneira. Eu acho que o Nando Moura, de novo, a gente tem que limpar a visceralidade do Nando Moura e deixar de lado as ofensas, porque é a maneira como o Nando Moura primeiro chacoalha a pessoa para depois falar com ela. Se você é um político, acho que não há necessidade de agir dessa maneira. Eu acho que você pode muito bem limpar o que o Nando Moura está falando, sentar, acalmar o Nando Moura e falar, vamos falar de ideias, vamos debater ideias. Aí você acalma o Nando Moura e você parte para um jogo limpo de discussão. E você não precisa agir num discurso de ad hominem, tentando destruir a imagem do Nando Moura. Você não precisa fazer isso. Se o Nando Moura é dessa maneira, você não precisa agir da mesma maneira do Nando Moura. Nós somos seres diferentes, somos pessoas diferentes. Eu não sou igual ao Nando Moura. Eu não vou ad hominem. Ao contrário, eu vou entender o que o Nando Moura está falando por meio das entrelinhas, na qual ele exagera, às vezes, nos pontos de vista, na maneira visceral como ele fala. Mas eu busco entender o meu adversário, nesse momento, né, o contraponto, para ir no argumento e não no ad hominem. É muito feio ir no ataque ad hominem dessa maneira, porque a grandiosidade exatamente está dentro do carisma que um líder político poderia mostrar. Vem, campeão. Isso aqui, ó. Ó, só pra você pegar a sentença do seu amigo. E o Travecão pagou 11 mil reais agora, beleza? Coisa linda. Senta perto desse colosso aí. O Nando Moura está brincando. Nota-se que o Nando Moura está feliz por ter a oportunidade de discutir o que ele sempre quis, política. E principalmente com pessoas, não com uma câmera. O Nando Moura não está irritado, o Nando Moura está feliz. É a maneira como o Nando Moura fala, é a maneira como o Nando Moura lida com a situação. Falta interpretar pessoas. Um líder político nato sabe exatamente interpretar pessoas. Tem água aqui?
Ó, dá aí pra mim. Ih, vou usar a colinha aí. Ih, olha lá. Você sabe o que é o mais engraçado? E eu vou falar para vocês, antes de dar pausa no vídeo e a gente partir para o segundo ponto. Se vocês me perguntarem, tio Spook, você consegue analisar a espiritualidade das pessoas? Sim, facilmente. Eu trabalhei na Umbanda durante 10 anos, sei muito bem interpretar quem é umbandista, quem é evangélico, quem é cristão, pelos pontos de energia da fé, dá para saber. O Nando Moura é um cara religioso e o Nicolas é um cara religioso. Agora é complicado, porque eu vou apontar dedos. O Nando Moura é um cara religioso. Por incrível que pareça a algumas pessoas. O ponto da fé do Nando Moura é o que sustenta toda a estrutura corporal dele para que ele não desabe. Novamente, ele se apoiou em Cristo de uma maneira necessária para poder seguir a sua vida. Porque ele somatiza essas tristezas, essas mágoas, ele tem essa questão de tomar as dores. O ponto da fé do Nando Moura está ativado, o que significa que ele rezou antes de ir para aí. Ele rezou. Ele pediu realmente para que Cristo, Deus dele, desse condições para que ele suportasse essa dor. E honestamente foi assim mesmo. Ele rezou, pedindo para que desse esclarecimento, que controlasse a sua fúria, que controlasse a sua ira, que o mantivesse controlado. E muitas vezes durante esse programa, esse bate-papo, o Nando Moura rezou. Eu falo para vocês, eu vi o fluxo de energia dele. Muitas vezes o Nando Moura se colocou em silêncio, não só para observar, mas para pedir realmente para que ele fosse controlado. Eu tenho certeza absoluta, tá? Ele tem realmente a prática de realmente falar com aquilo que ele acredita, que é o Deus dele, que é o Cristo dele. Agora, e o Nicolas? Será que o Nicolas também tem isso? E aí eu vou fazer a minha análise como um clarividente licenciado internacionalmente, como uma pessoa que trabalha junto à religiosidade, que consegue ajudar as pessoas, tratar as pessoas mediante as suas enfermidades. De novo, trabalho com médicos, psicólogos, psiquiatras, ajudando as pessoas. Então, eu vejo essas energias, eu auxilio as pessoas por meio dessas energias, tá? Se você me perguntar se o Nicolas ele tem a mesma energia do Nando Moura, não tem. Não tem. Se você me perguntar, o Nicolas ele tem a mesma crença, ele tem o mesmo alicerce de fé, não tem. O Nicolas realmente, ele tem esse lado cristão igual do Nando Moura? Ou seja, o Nando Moura ele torna-se um praticante do cristianismo, um praticante ali que é cristão por meio de não seria um acidente na vida, mas por um acaso na vida. Ou seja, ele realmente se alicerça na fé, e esse alicerce torna-se forte, porque é o emocional do Nando Moura, é a questão da vida dele. Então ele se apoia em um pilar extremamente sólido, na qual ele se tornou inquebrável. Porque por mais que você fale para ele sobre a teologia liberal e tente explicar sobre Cristo dentro de uma visão liberal, ele não vai escutar, porque ele tem a visão dele de Cristo. E não vai mudar. Já o Nicolas não. Se você me perguntar, tio Spook, você consegue ver a fé dele? Não, não consigo. Você consegue ver a cristandade no Nicolas? Não, não consigo. Você consegue ver realmente se ele reza, se ele tem esse lado? Não, não tem. O Nicolas tem outras energias, mas essa energia da fé, não. E o que me assustou ao longo de todo esse programa foi o discurso ad hominem que o Nicolas fez constantemente e o que um cristão não faria. O ataque que ele fez no Nando Moura, batendo, ironizando, satirizando, passou do bom senso. Ou seja, em muitos momentos era responder, atacava, respondia e atacava, respondia e tentava destruir a imagem pública do Nando Moura. E o Nando Moura ele foi aceitando, mas engraçado, porque é aquela história do bom cristão. Te dou uma face para você me dar um tapa,
e eu lhe dou a outra, né? Então, por mais que você me bata, eu vou continuar de pé defendendo a minha ideia. O Nando Moura aguentou calado esse discurso, esse ad hominem constante. Por mais que a vontade do Nando Moura fosse visceral na hora, e arrastar um moleque dali, fazer ele engolir aquilo e aceitar de alguma maneira que o Nando Moura tinha alguma razão, o Nicolas, ele esquivava por meio do discurso ad hominem e batia nos seus argumentos, esquivava no ad hominem e batia, e batia, e batia, e batia. Isso daí não é uma postura de um cristão. Eu conheci pessoas que realmente praticam o cristianismo. A minha esposa, ela fez teologia na Metodista, onde teve a formação realmente de teólogos bacharelado e não formados em igreja. Então você vê a diferença do cristão, o qual não precisa jogar leões no seu adversário para levantar a bandeira dizendo, tá vendo? Eu sou cristão. Isso daí o que ele fez foi errado. O meu ponto de vista, como uma pessoa que estuda religiões há mais de 30 anos e que conhece teologia liberal, conhece realmente a questão dos cristãos, e eu conheço alguns, raríssimos cristãos na internet que eu tiro o chapéu e bato palma. Isso daí não foi uma postura de cristão. Acho que faltou um lado ser mais civilizado, um lado ter mais compaixão para o outro. E entender realmente quem é o Nando Moura. Então, ao meu ver, quem perdeu dentro todo esse processo foi a audiência, na qual esperava realmente um confronto de ideias e não um ataque ad hominem tão violento, tão agressivo, vindo de um político, um vereador, na qual, assim, ao meu ver, agiu de uma maneira completamente fora do comum. Meu voto não vai ter. Eu não esperava vindo isso de um político. Não tem certo, não tem errado, não tem vencedor, não tem perdedor. Eu acho que, novamente, quem perdeu foi a audiência, no qual poderia ter visto um confronto de ideias civilizado, mostrando os altos e baixos dentro de um governo, no qual quem acompanha o jornal sabe exatamente o que está acontecendo. Quem vai no supermercado, quem vai no posto de gasolina, quem realmente vai comprar alguma coisa na internet se assusta com os preços. E que está abrindo mão de alimentos, está abrindo mão de poder circular com o seu carro, ter o seu trabalho, seja num Uber, num táxi ou veículos que realmente ele use para poder trabalhar, tendo a liberdade, abrir mão daquilo que fazia ou trazia alimentos para dentro de sua casa. Sabe, eu achei triste, eu não achei justo. Novamente, eu esperava um confronto de duas pessoas que dizem ser tão cristãos assim, com calma, com cordialidade, com princípios muito mais compassivos um para com o outro. Por mais que as tretas na internet tenham ocorrido, de novo, um cão que está preso dentro do seu portão sempre vai ser um herói, sempre vai latir na rua. Mas quando você abre o portão, ele continua atrás do portão, ele não sai para a rua. Né? Quando sai, abana o rabo e vai passear. Eu acho que as duas pessoas, tanto o Nando Moura quanto o Nicolas, eles podiam realmente buscar se entender, se conhecer, sentar e conversar de uma maneira cordial e achar realmente elementos em comum dentro daquilo que está certo ou errado, dentro de um plano de governo no qual nós estamos vendo que não está dando certo, tá? De novo, conheço o Nando Moura, é fácil entender o Nando Moura, é muito fácil entender o Nando Moura, assim como o Nicolas poderia ter feito, mas não o fez. Acho feio o escárnio público, acho feio os ataques, acho feio o ad hominem. De novo, acho que as pessoas tinham que perseguir ideias e não líderes e não pessoas. Tá? Essa é a minha opinião. Essa é a maneira como eu vi. Essa é a maneira como eu falaria para os dois. Não conheço o Nicolas, passei a conhecer vendo o Pânico na Rádio, assisti 1 ou 2 programas dele
ele é muito agressivo com as palavras, ele é muito incisivo, ele é muito visceral dentro da paixão dele pelo governo e principalmente pela política. Enquanto o Nando Moura, ele tenta ganhar entre altos e baixos a pessoa. Ele ama e odeia, ele é um mar de inconstância. Mas atrás desse mar de inconstância, eu não vejo mau caráter, eu não vejo uma pessoa ruim, eu não vejo uma pessoa desequilibrada. Eu vejo uma pessoa que quer gritar para o mundo que ele precisa ser escutado e que ele tem argumentos que são factíveis para fazer com que as pessoas o enxerguem. Você pode escutar o discurso do Nando Moura e falar, ok, eu entendi o que você quer falar, mas vamos ver por outros ângulos. Pode ser que você não tenha visto certas coisas, ou pode ser que a gente esteja especulando demais sobre certas coisas. O Nando Moura só quer ser ouvido. É só isso. Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu separei outros momentos, mas acho que até agora é suficiente para dar a minha opinião, tá? Se for o caso, se o Vilela achar que vale a pena, se o Vilela achar que vale a pena, olhar e falar, cara, tem uma parte aqui que eu gostaria que você analisasse, tem uma parte aqui que acho que tem uma energia interessante, tem um momento que realmente me deixou meio tenso, o que aconteceu? Aí eu posso trazer para o canal. Mas, de novo, quero que o Nando Moura entenda, quero que o Nicolas entenda que é o meu ponto de vista dentro de uma ótica religiosa, dentro de uma ótica na qual nós vamos analisar os comportamentos de energia, da bioenergia, o que é ensinado dentro da medicina tradicional chinesa, ensinado nas grandes escolas do Oriente, seja no hinduísmo, no budismo, seja nas Filipinas, seja na Tailândia, como eu aprendi, tá bom? De novo, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistirem ao vídeo, obrigado por me ouvirem e por buscarem entender a minha lógica de raciocínio dentro desse momento, tá bom? Muito obrigado a todos. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Nós trabalhamos aqui com técnicas alternativas, buscando complementar a medicina tradicional, tá? Lembrando que eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para poder exercer essa atividade. Então nós complementamos a medicina tradicional para as enfermidades físicas, emocionais e mentais. Nós realizamos o procedimento de limpezas de casa e as análises de casa, como apresentado aqui incansavelmente no canal. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e ali vocês vão ter todas as informações, inclusive os valores referentes a isso, uma vez que eu trabalho como terapeuta alternativo. Para ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, o que nos ajuda e muito. O PayPal também encontra-se aqui embaixo. É um linkzinho, você joga lá no seu navegador e você pode doar o valor que você puder e quiser. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.